Cada organismo vivo é o produto de uma herança genética transmitida fielmente. Mas quando esse processo se desvia, resultam mutações. Estes casos extremos, que vão desde a duplicação de órgãos até a disjunção facial, apresentam desafios únicos para a sobrevivência e obrigam os cientistas a aprofundar a compreensão das anomalias de desenvolvimento. Número 10. O gato tem um olho, ciclópia. A ciclopia é uma malformação congênita extremamente severa, que se insere no espectro da holoprosencefalia, HPE, caracterizada pela falha na divisão do prosencéfalo, cérebro anterior, e das estruturas faciais medianas. A etiologia principal da ciclopia frequentemente envolve a perturbação da via de sinalização Sonic Hedgehog, esse HH, essencial para a determinação do eixo mediano e a separação dos campos oculares no início da embriogênese. No caso deste gatinho, a presença simultânea de um único olho funcional e de uma rínea completa, ausência de estrutura nasal, demonstra um comprometimento crítico das regiões pré-cordais. Esta ausência de estrutura nasal e, consequentemente, de vias respiratórias adequadas é a causa imediata da morte neonatal, ocorrida em poucos minutos, pois o animal é incapaz de estabelecer uma respiração pulmonar eficaz. Este fenômeno ilustra não apenas a gravidade da HP em mamíferos, mas também sublinha a dependência vital das funções respiratórias, estabelecidas por estruturas faciais corretamente desenvolvidas, confirmando o impacto letal das perturbações do desenvolvimento crânio-facial precoce. A vigilância da exposição a agentes teratogênicos, conhecidos por interferir na via SHH, é crucial na prevenção de tais anomalias. Número 9. A cabra com 8 patas e hermafrodita. Este espécime caprino é um caso complexo combinando a polimelia, multiplicação de membros, aqui 4 membros suplementares, e um verdadeiro hermafroditismo, distinguindo-se pela presença de tecido ovoteste, simultaneamente ovariano e testicular, ou de estruturas reprodutoras dos dois sexos. A explicação mais provável para esta constelação de anomalias reside na fusão ou incorporação incompleta de gêmeos não separados, fenômeno conhecido como polissomia, frequentemente classificado como um gêmeo parasita. Os membros suplementares provêm dos botões dos membros do gêmeo incorporado que não conseguiu desenvolver-se de maneira autônoma, mas cujas estruturas somáticas se fundiram com o outro. O hermafroditismo pode ser tanto uma consequência direta da incorporação de tecido de um gêmeo do sexo oposto, quanto, no caso dos caprinos, uma intersexuação genética devida a fatores hormonais ou a translocações cromossômicas. A sobrevivência destes animais é precária devido ao fardo metabólico imposto pela massa corporal suplementar e às dificuldades de locomoção. Embora o estudo destes casos únicos forneça dados embriológicos cruciais sobre os mecanismos de regulação do desenvolvimento axial e dos padrões de duplicação dos membros. Número 8. O porco-macaco. O caso deste porco que apresenta uma dismorfia facial tão pronunciada que evoca a aparência de um primata é um exemplo de malformação crânio-facial severa ou de genesia. Esta condição é geralmente atribuída a uma falha na migração e na fusão dos processos faciais embrionários, o que pode resultar de uma teratogênese ambiental. As perturbações do desenvolvimento em porcos e outras espécies de criação estão estreitamente ligadas à exposição da porca gestante a micotoxinas, metais pesados ou contaminantes químicos presentes no ambiente, frequentemente exacerbada por uma poluição industrial ou agrícola não controlada. O aspecto símio resulta de uma braquicefalia extrema e de uma deformação da região maxilar e nasal, resultando num prognatismo marcado ou em defeitos do lábio superior. A reação pública e as petições que se seguiram à mediatização deste caso evidenciaram legitimamente o papel dos animais domésticos como bioindicadores da qualidade ambiental. No entanto, deformações tão complexas comprometem gravemente a alimentação e a respiração, explicando o óbito rápido do porco 4 dias após o seu nascimento, um desfecho frequente para os animais
atingidos por tais anomalias estruturais. Número 7. O gato com asas. O aparecimento de excrescências cutâneas e de massas fibrosas que se assemelham superficialmente a asas em felinos não é uma transformação esquelética, mas na maioria das vezes uma manifestação de distúrbios dermatológicos e do tecido conjuntivo. A etiologia mais reconhecida para estas formações é a astenia cutânea felina, FCA, uma forma da síndrome de Ehlers-Danlos caracterizada por um defeito genético na produção de colágeno. Este defeito torna a pele anormalmente elástica, frágil e sujeita a rasgões e à formação de pregas excessivas e frouxas. Em outros casos menos frequentes, as asas podem ser quistos sebáceos, tumores benignos ou grandes acumulações de tecido adiposo, lipoma. Embora estas estruturas possam mover-se ligeiramente devido à atividade muscular subjacente ou à elasticidade da pele, elas são desprovidas da arquitetura óssea, muscular e neuronal necessária para o voo funcional. Os especialistas monitorizam estes casos para avaliar o grau de sofrimento e o impacto na qualidade de vida, pois a fragilidade da pele devido a FCA expõe o animal a riscos acrescidos de lesões e infecções cutâneas. Número 6. O sapo com 2 cabeças e 6 patas. A policifalia, 2 cabeças, e a polimélia, 6 patas, observadas em anfíbios como este espécime de sapo, são indicadores biológicos sensíveis às condições ambientais. A incidência acrescida de malformações nas populações de anfíbios é um tema importante em ecotoxicologia. A etiologia destas anomalias complexas é dupla. Por um lado, a exposição a agentes teratogênicos químicos, como os pesticidas organofosforados ou os metabolitos da vitamina A, retinoides, que perturbam as vias de sinalização envolvidas na formação dos botões dos membros e na regionalização axial durante a metamorfose. Por outro lado, a presença de parasitas, como o tremato do Riberaea ondatrai, cujos quistos se alojam precisamente nos botões dos membros e provocam a sua duplicação ou malformação. A capacidade deste sapo de escapar, apesar do seu handicap locomotor, testemunha uma sobrevivência motora residual. Mas estas malformações reduzem drasticamente as chances de predação, camuflagem e reprodução. Estes casos continuam a servir de sinais de alarme quanto à deterioração da qualidade dos habitats aquáticos. Número 5. Frank e Louis. O gato com 2 faces, Diprosopus. Frank e Louis detinham o recorde mundial de longevidade para um gato atingido por Diprosopus ou síndrome de Janus, tendo sobrevivido por 15 anos. Um feito notável, dada a elevada mortalidade neonatal associada a esta condição. O Diprosopus é o resultado de uma duplicação crânio-facial lateral que ocorre sem duplicação completa da cabeça, por oposição à policefalia. A nível neurológico, o animal possuía apenas um tronco cerebral e um único córtex, o que permitia a coordenação motora essencial, mas apresentava uma gestão complexa das funções sensoriais: 3 olhos, 2 narizes, 2 bocas. O maior desafio na criação residia na alimentação. O animal teve que aprender a usar apenas uma boca funcional para ingerir os nutrientes. O sucesso da sua sobrevivência a longo prazo é atribuído à ausência de malformações cardíacas ou pulmonares letais que frequentemente acompanham esta mutação, bem como aos cuidados especializados constantes do seu proprietário, permitindo contornar as dificuldades ligadas à duplicação dos órgãos sensoriais e à coordenação motora facial. Número 4. Faith, o cão com 2 patas. O caso de Faith é uma ilustração pungente da amélia ou da micromélia severa dos membros anteriores, uma anomalia congênita em que os membros estão ausentes ou gravemente subdesenvolvidos e não funcionais. Depois de ter sido abandonado devido ao seu handicap, o cão foi salvo e reeducado para desenvolver uma locomoção bípede completa. A nível biomecânico, esta adaptação exige uma redistribuição completa do centro de gravidade, uma musculatura da parte traseira extremamente desenvolvida e um ajuste postural constante, frequentemente acompanhado de uma hiperlordose lombar.
A decisão de amputar os membros anteriores rudimentares foi uma intervenção essencial para prevenir a dor crônica e a atrofia. A capacidade de Faith de se deslocar sem suporte realça a extraordinária plasticidade e capacidade de adaptação do sistema músculo-esquelético dos mamíferos. Este caso teve um impacto importante na promoção das próteses e da reeducação para animais com deficiência, servindo de modelo para demonstrar que os déficits importantes dos membros não condenam necessariamente o animal a uma má qualidade de vida com um suporte proativo e uma terapia física direcionada. Número 3. O peixe transparente. Contrariamente a uma mutação espontânea, o peixe transparente é frequentemente o resultado de uma engenharia genética deliberada, principalmente no peixe zebra, Dânio rério, ou no medaca, Oryzias latipes, dois organismos modelo fundamentais em biologia. Este fenótipo é obtido seja por mutação dos genes que regulam a pigmentação dos melanóforos, seja pela utilização de transgênese para inibir especificamente o desenvolvimento das células pigmentares. A utilidade científica deste organismo é imensa, pois permite a observação direta e não invasiva in situ. Os pesquisadores podem estudar em tempo real a angiogênese, formação dos vasos sanguíneos, a progressão tumoral, a regeneração tecidual e o impacto dos medicamentos sem necessidade de dissecção ou de técnicas de imagiologia complexa. Esta transparência fornece uma janela óptica sem precedentes sobre a biologia dos vertebrados, tornando o peixe geneticamente modificado uma ferramenta preciosa para o avanço da toxicologia, da embriologia e da pesquisa em oncologia. Número 2. O lagosta azul oceano. A lagosta azul, com sua incidência estimada em apenas um caso por 5 milhões, representa uma anomalia genética recessiva muito rara que afeta a pigmentação. A cor normal marrom avermelhada da lagosta é devida à ligação do pigmento carotenoide chamado astaxantina a uma proteína, a crustaceanina, formando um complexo estável. Na lagosta azul, uma mutação específica leva à superprodução de uma forma particular de crustaceanina, ou a um defeito na maneira como o pigmento é armazenado, fazendo com que a astaxantina apareça em sua forma azul livre. Esta coloração espetacular não tem incidência direta sobre a saúde ou o sabor da lagosta, mas pode afetar sua taxa de sobrevivência no ambiente natural. O azul vivo constitui uma desvantagem seletiva em termos de camuflagem contra predadores nos fundos marinhos. A raridade desta mutação a torna um objeto de interesse para os biólogos de crustáceos que estudam a genética dos pigmentos e o polimorfismo nas populações marinhas. Número 1. Kenny, o tigre branco, estrabismo. Kenny é o exemplo mais mediatizado das consequências nefastas da consanguinidade extrema. Inbreeding, de depressão, praticada para manter o traço recessivo da pelagem branca nos tigres. A mutação responsável pela cor branca está frequentemente ligada por pleiotropia a outras deficiências genéticas e estruturais. No caso de Kenny, estes defeitos incluíam uma dismorfia facial marcada, rosto achatado e largo, uma macrocrania e um estrabismo convergente, olhos cruzados, devido a uma má decussação das fibras nervosas ópticas. Os tigres brancos consanguíneos apresentam igualmente taxas elevadas de fendas palatinas, de deficiência imunológica e de problemas renais. Embora Kenny tenha conseguido desenvolver uma personalidade agradável, o seu estrabismo limitava a sua visão e exigia cuidados especializados para evitar lesões e protegê-lo de tigres mais agressivos. O seu óbito prematuro por cancro sublinhou a vulnerabilidade sanitária acrescida dos animais resultantes de um forte gargalo genético, reforçando o argumento ético contra a reprodução deliberada por traços estéticos em detrimento da saúde e da viabilidade genética da espécie. Número 11. Momento dos imprevistos. No Texas, numa cidade esmagada pelo calor e pela poeira, algo insólito aconteceu que perturbou todos os que o viram. O seu corpo era o de um canídeo comum, mas o seu rosto lembrava estranhamente o de um homem cansado da vida. O rumor espalhou-se rapidamente. Milagre, maldição,
ou simples anomalia da natureza? Os cientistas vieram e partiram sem resposta. No entanto, o cão não parecia nem amaldiçoado, nem consciente da sua diferença. Corria atrás das borboletas, dormia à sombra das varandas e procurava apenas afeto. No seu olhar humano, alguns disseram ver uma sabedoria silenciosa, como um segredo que a natureza se recusa a explicar. Estes 10 exemplos demonstram a vasta gama de mutações que podem manifestar-se no reino animal, oferecendo lições cruciais em genética, ecologia e ética veterinária. Quer sejam o resultado de fatores genéticos internos ou de pressão ambiental, estas anomalias sublinham a fragilidade e a complexidade inerente ao processo de desenvolvimento biológico. Ok.